Conflito de Ishval. Leste de Amestris, habitada pelo povo ishvalano, reconhecido pela pele escura e olhos vermelhos. Eles seguiam uma religião monoteísta que condenava o uso da alquimia, considerando-a uma prática contrária à vontade divina. Já Amestris era um estado militarizado e centralizador, que valorizava a alquimia como ferramenta científica e bélica. Isso criava um choque cultural, religioso e político entre os dois povos. O estopim da guerra. A tensão vinha de anos, mas o ponto decisivo foi quando um soldado de Amestris matou acidentalmente, ou não, uma criança ishvalana durante uma briga. Protestos e vinganças locais viraram confrontos armados, que o Estado rotulou como rebelião. Ao invés de buscar resolução política, o governo enviou forças militares para reprimir os ishvalanos. O massacre de Ishval. O governo de Amestris usou o incidente como desculpa para iniciar uma campanha de extermínio. Os militares enviaram soldados e alquimistas federais que eram usados como armas vivas. Diversos personagens importantes participaram dessa guerra. A verdade por trás. O massacre de Ishval não foi só racismo e política, foi planejado pelos homúnculos e por Father, o verdadeiro governante das sombras de Amestris. O genocídio fazia parte do ciclo de transmutação nacional, que exigia enormes sacrifícios de vidas humanas. A guerra foi manipulada do início ao fim para servir a esse objetivo. Consequências. O povo ishvalano foi quase exterminado, restando poucos sobreviventes espalhados. Scar se tornou um dos grandes antagonistas e depois aliado da série motivado pelo trauma. Muitos militares, como Mustang e Hawkeye, carregam culpa e cicatrizes emocionais por terem participado do massacre. Personagens-chave de Amestris, lado do exército. Roy Mustang, o alquimista de fogo. Durante a guerra, usou sua alquimia de chamas para devastar áreas inteiras, causando mortes em massa. Repercussão. Carrega enorme culpa pelo massacre. A experiência o motivou a subir na hierarquia militar, mas com o objetivo de mudar o país por dentro, evitando que horrores como Ishval se repitam. Risa Hawkeye, atiradora de elite. Durante a guerra, serviu como sniper, eliminando alvos a longa distância. Repercussão. Profundamente traumatizada. Sente-se cúmplice no genocídio. Jurou apoiar Mustang em sua ambição de mudar Amestris, como forma de redenção. Solf J. Kimbley, o alquimista escarlate. Durante a guerra, usou sua alquimia explosiva para destruir vilas inteiras e matar indiscriminadamente. Ao contrário de outros, gostava do massacre e achava o caos belo. Repercussão. Tornou-se prisioneiro mais tarde, mas foi solto para servir novamente ao alto comando e aos homúnculos. Representa o lado sádico e obediente do sistema. Dr. Tim Marco, o alquimista da Pedra Filosofal. Durante a guerra, trabalhou nos bastidores criando pedras filosofais a partir das mortes em Ishval. Repercussão. Atormentado pela culpa, mais tarde deserta e tenta expiar seus pecados ajudando os protagonistas. Sua pesquisa foi essencial para revelar os horrores escondidos da guerra. Alex Louis Armstrong, o alquimista do braço forte. Durante a guerra, participou ativamente dos combates, mas relutava em obedecer ordens de massacre contra civis. Repercussão. Ficou marcado pelo trauma e pela vergonha. Esse evento moldou sua ética de compaixão, recusando-se a obedecer ordens que ferissem inocentes no futuro. Personagens-chave de Ishval, lado dos oprimidos. Scar, durante a guerra. Monge Svalano que perdeu toda a sua família, incluindo o irmão alquimista, nos massacres de Amestris. Repercussão. Sobrevivente marcado pela dor, passa a caçar e assassinar alquimistas estaduais como vingança. Mais tarde, evoluiu de Vingador Cego para líder de resistência e peça fundamental contra Father. Irmão de Scar, nome nunca revelado. Durante a guerra, tentava usar a alquimia para ajudar os Svalanos e construir uma ponte entre culturas.
Morreu tentando salvar Scar, mas deixou conhecimentos que Scar herdou os tatuagens de transmutação em seu braço. Representa o elo perdido entre os dois mundos. Personagens ocultos ou manipuladores. King Bradley, Wrath, o Führer. Durante a guerra, como líder militar e político de Amestris, supervisionou e autorizou a repressão. Repercussão. Faz parte do grupo que manteve o massacre alinhado ao plano de Fader. Sua liderança deu legitimidade à atrocidade. Fader. Durante a guerra. Não aparece diretamente, mas foi quem orquestrou a guerra nos bastidores. Repercussão. O genocídio de Ishval serviu como um dos grandes sacrifícios humanos necessários para o círculo de transmutação nacional. Homúnculos, Lust, Envy, etc. Durante a guerra, agiram nos bastidores, incentivando decisões militares e assegurando que o conflito não fosse interrompido. Repercussão. Serviram de pastores da tragédia, mantendo o ciclo de violência ativo para os planos de Fader. Trágico acidente, família Rockbell. Durante o conflito de Ishval, os Rockbell foram enviados como médicos de apoio. Diferente da maior parte dos profissionais a serviço do Estado, eles decidiram tratar todos os feridos sem discriminação, tanto soldados do exército de Amestris quanto civis e combatentes ishvalanos. Esse ato, que reforça sua humanidade e ética, foi também o que determinou seu destino trágico. Em Full Metal Alchemist Brotherhood, quem os mata é Scar, em um momento de ódio cego após perder sua família e comunidade na guerra. Ele só descobre muito mais tarde que os dois haviam na verdade salvado inúmeras vidas de ishvalanos também. A morte deles é um peso enorme na consciência de Scar, que se arrepende profundamente ao descobrir a verdade. Impacto em Winry Rockbell. Winry cresce órfão sendo criada pela avó Pinnacle Rockbell, que também é engenheira de automail. O exemplo dos pais influencia diretamente sua personalidade. Winry é compassiva, dedicada e guiada por um senso de responsabilidade em ajudar os outros, mas canaliza isso para engenharia médica, automail, em vez de medicina. Quando ela descobre que Scar foi o responsável pela morte deles, entra em conflito interno, sente raiva, mas também é confrontada com a dor, o arrependimento e o desejo de redenção dele, o que gera uma das cenas mais humanas e difíceis da série, onde ela escolhe não ceder ao ódio. Para você que chegou até aqui, eu deixo o meu mais sincero obrigado. Curta e se inscreva para ajudar o canal. Até a próxima!